Olá meus amigos, tudo bem? Amigos do canal YouTube Stormer Oficial, tudo bem aí? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer, no dia 11 de julho de 2019, são 18 horas e 9 minutos. Sempre um prazer estar com vocês, um momento em que a gente faz uma reflexão do que a gente fez de certo e errado dentro do mercado. Bom, eu sempre inicio o dia com uma impressão do que eu espero que o mercado venha produzir ou fazer. Então ontem, quando eu terminei o dia e olhando o mercado, eu basicamente localizei uma longa sombra superior, um corpo estreito no final do dia de ontem no índice futuro, com os preços fechando acima da Bollinger superior, da banda de Bollinger, o que geralmente indica um estado sobrecomprado muito importante. O mercado comprou mais do que deveria. Eram 6 dias consecutivos de alta, com estocástico com IFR2 acima de 95. Isso para mim então era um forte sinal indicativo de que hoje seria um dia de correção, um dia de queda. Então eu decidi entrar procurando por sinais de venda hoje. Quando apareceu o gap de alta, hoje de manhã, no gap de alta eu pensei, ok, essa é a minha oportunidade de entrar vendendo. E aí realmente apareceu um inside bar logo no gráfico de 10 minutos aqui. E quando esse inside bar foi perdido, eu coloquei minha venda com meu stop acima da máxima do inside bar. E o meu alvo era realmente fecharmos o gap. E o mercado realmente conseguiu fazer o movimento esperado, fez o recuo, foram 520 pontos naquela operação. E aí o meu dia já estava com um belíssimo resultado de lucro. E eu decidi olhar este preço de fechamento de reversão e decidi tomar esta compra com o stop nessa mínima. E aí foi um erro operacional, porque de fato o mercado até rompeu, acionou a entrada. O estocástico lento estava bastante sobrevendido, sim. Então o sinal havia ocorrido. Estávamos em cima de uma média móvel de 80 períodos, que está aqui em verde. Então não foi um erro técnico, mas o mercado foi maldoso aqui. Por um tique ele me acionou a entrada e logo em seguida me estopou. Isso consumiu parte do meu lucro do dia. Ainda assim eu estava com um lucro no dia, estava tranquilo então com a operação. E aí aparece este outro inside bar aqui. E esse inside bar ele surge também com o estocástico lento sobrevendido. E aí já comecei a errar, porque eu não deveria ter considerado estados sobrevendidos no estocástico lento, entendendo que o mercado estava direcional para baixo. E realmente estava direcional para baixo. E eu tinha entrado no dia, inclusive, com essa expectativa, um dia direcional de queda. Não é o momento correto de se usar um oscilador dentro de um dia direcional. E aqui eu fiz mais uma entrada. Essa entrada ela acabou produzindo um stop quando perdeu a mínima desse candle. E aí eu estava realmente com um resultado operacional muito frágil. Este ponto aqui, este preço de fechamento de reversão, eu executei uma tomada de posição. E essa operação foi bem, resultando no meu ganho, já que eu coloquei um alvo curto, eu coloquei o alvo sendo meu risco para cima, bateu no alvo e essa operação aqui me rendeu 178 pontos. E aí eu fiz um trade que foi esse daqui, um Joy de Napoli, 2 minutos. Esse trade foi o trade mais bonito do dia meu. Eu identifiquei o preço realmente vindo abaixo da média móvel, cortando acima da média móvel de 3 deslocada em 3 períodos. Eu apresento muito esse sistema operacional no método Stormer de A a Z. Fez o novo recuo e quando consegue fechar acima da média de novo, eu tomei a posição exatamente aqui, neste ponto, com o meu stop ficando imediatamente abaixo desse fundo. Eu tomei, neste caso, 30 contratos, projetei essa amplitude para cima. Quando bateu em 100% do meu risco, aqui no alvo, eu realizei metade da posição. E depois eu realizei os outros 15 contratos aqui, em 105.857.
E eu terminei o dia, então, hoje com o lucro de R$ 2.331. Operação feita nos índices futuros Day Trade. A outra operação que eu fiz no início do dia, também porque eu estava com viés bastante baixista para o dia de hoje, foi em BBSC3. Eu também tinha olhado o gráfico diário da BBSC3 ontem e tinha verificado que tinha fechado como um forte candle de recuo. Vejam que é um doji com uma sombra superior longa. Então eu procedi à venda exatamente assim que perdeu um tique a mínima do dia de ontem. Bati na venda, fiquei vendido até o fechamento do dia e esse day trade resultou em R$ 760 de lucro. Mas eu quero deixar aqui bem claro para vocês o seguinte, ó. O ponto ideal, isso é uma operação que eu faço muito e por isso que eu quero ensinar para vocês isso, passar para vocês a experiência, tá? Quando a gente tem uma barra grande como essa daqui, uma barra ampla como esta, tá? Se acontecer um recuo nos próximos dias, a abertura dessa barra irá funcionar como um suporte. Então, se eu faço uma venda aqui, na perda da mínima deste doji para baixo, o meu alvo é imediatamente a abertura do candle grande. E com isso, então, eu realizei R$ 760 usando essa tática que eu utilizo muitas vezes. O que eu faço, basicamente, é esperar um candle que tenha fechado fora da banda superior da Bollinger e daí eu vou esperar por um sinal de venda para poder trazer até a abertura desse candle que fechou fora da banda de Bollinger. Isso é muito frequente, acontece bastante na IRBR3, isso é praticamente uma operação muito fácil de ser realizada. Olha aqui, ó. IRBR3 fechando fora da banda superior da Bollinger, eu faço a venda no dia seguinte, o alvo, a abertura da barra grande. Aqui está o alvo. Mesma coisa acontecendo aqui, ó. Tá? Com o alvo sendo a abertura da barra, sendo atingido aqui. Então foi isso que eu fiz hoje na BBSC3. Também fiz isso na B3SA3. Foi um outro day trade meu executado. Também com o mesmo princípio. Fechamos fora da Bollinger. Bati na venda logo na abertura. Saiu do pregão, saí batendo. Stop acima da máxima. E alvo na abertura inicial do dia de ontem. Tá? E aí esse resultado aqui foi um day trade de R$ 3.498. Um belo day trade, diga-se de passagem. Depois eu fiz um outro day trade em cima de Rente 3 e aqui aconteceram alguns erros operacionais dentro do 10 minutos. Eu coloquei aqui no 10 minutos e aí no 10 minutos eu identifiquei este preço de fechamento de reversão que está aqui com o estocástico lento sobrevendido como ele estava e eu decidi comprar aqui. Foi uma decisão errada. Foi uma decisão errada porque o VWAP do dia vinha caindo, o dia era direcional para baixo, eu não deveria estar usando um oscilador neste momento. Tomei a posição, coloquei o stop abaixo dessa mínima, trabalhei o alvo que seria essa amplitude para cima 2 vezes, fui exigente demais no alvo. Se eu tivesse colocado meu alvo em 161, tinha liquidado esse trade com uns R$500, talvez R$600 de lucro. Mas não, quis buscar 2 vezes o alvo, operando contra a tendência do dia. Acabei sendo estopado quando perdeu essa mínima, perto do fechamento do dia, tendo um prejuízo de R$255. Qual foi o meu erro aqui? Meu erro foi usar um oscilador em um dia claramente direcional de baixa, com o VWAP apontando para baixo. Não deveria ter feito essa operação. E esse mesmo modelo operacional, eu infelizmente produzi esse mesmo erro em Bradesco. Exatamente o mesmo erro em Bradesco que eu produzi. Tá? Aqui, o mercado estava direcional, fez este candle que os senhores estão vendo, inside bar, só que o VWAP vem caindo, num dia direcional de queda. Eu olhei o estocástico lento sobrevendido, eu tomei a posição aqui, fui estopado na perda dessa mínima. Então aqui foi um stop desnecessário e eu tomei uma posição muito pesada aqui, foi uma posição forte e acabou me produzindo um loss
de 530. Na verdade eu estava com nós maior. Eu estava com nós de quase R$1.000 aqui. Quando levei esse stop aqui. Eu botei uma posição muito pesada. E aí deu esse outro sinal aqui, ó. E eu tomei um pouco mais de posições, que estava abaixo dessa mínima. E aí realmente esse resultado aqui, que foi essa amplitude para cima, reduziu o meu loss do dia. Tá? Quando bateu aqui em 2 vezes meu alvo, conseguiu reduzir meu loss pela metade. Mas eu operei mal Bradesco hoje, basicamente porque eu operei um oscilador dentro de um dia claramente direcional, o que é um grande erro técnico. Eu não deveria ter feito isso. Foi um equívoco meu. Bom, além disso, eu fiz uma venda em CEMIG 3. Essa venda em CEMIG 3 ela evoluiu extremamente bem. Eu estou vendido ainda em CEMIG 3. Esse é meu resultado até o momento, 2.142. Eu entendi que CEMIG 3 havia se aproximado de uma zona de topo anterior no gráfico diário. E olhando esse topo anterior, eu pensei com meus botões, ok, quando perder a abertura de ontem, eu vou vender. Aí entrei no 15 minutos, o mercado abre nesse gap de alta, faz um inside bar, eu podia ter vendido até a perda dessa mínima, mas eu não fiz isso. Eu esperei formar este candle de reversão, este preço de fechamento de reversão que os senhores estão vendo aqui. Quando perdeu essa mínima aqui, eu entrei batendo na venda. E foi uma boa venda, que realmente propiciou um ganho de 1,93% no dia, sendo este então um day trade bastante interessante realizado. Tá? E a última operação do dia, IGTA 3. Hoje foi um dia bastante ativo, né? Era um outro dia que eu estava muito vendedor, acreditando que o mercado já tinha feito 5 dias consecutivos de alta, com o IFR bastante sobrecomprado. Eu entrei no 10 minutos, na verdade foi no 15 minutos, aqui esse papel não tem muita liquidez. Entrei no 15 minutos, observei o primeiro candle da manhã, observei este inside bar aqui, e aí quando perdeu a mínima do inside bar, bati na venda, fiquei vendido, e o resultado do dia estava em R$585 e no fechamento do leilão teve uma pequena movimentação de alta, mas eu não estou vendido em 1.500 IGTAs 3. Depois disso, produzi algumas entradas de FR2, já que o mercado propiciou essas entradas. A primeira entrada de FR2, vamos olhar aqui, foi feita em SLC3, uma outra entrada em Smiles, uma outra entrada em Lynx e uma outra entrada em Unip. Vamos olhar aqui então, Lynx. E FR2 foi para baixo de 25, tomei no fechamento do pregão. Minha saída ficará imediatamente acima da máxima dos últimos dias. Smiles, uma outra entrada, também produzida pelo FR2, FR2 abaixo de 20. Minha saída está na máxima dos últimos 2 dias, em 41,81. SLC3, uma outra entrada produzida pelo FR2. E esse eu comprei no ponto errado, eu comprei logo na abertura do dia, tinha que ter comprado mais no fechamento do dia, teria comprado melhor. Teria comprado em 17,67, não em 18,12. Mas tudo bem, não tem problema. Eu entrei só com metade da posição, metade do tamanho da caixa. Eu posso entrar com mais uma outra metade. E o alvo da operação segue sendo a máxima dos 2 últimos dias. Essas foram as operações que eu executei no dia de hoje. Nem todas perfeitas, nem todas corretas. Eu não entendo um trader que consiga fazer todas as operações absolutamente corretas. A gente sempre comete alguns equívocos. E meu propósito aqui com vocês é passar a vivência que eu tenho dentro do mercado. Algumas pessoas têm perguntado muito por que eu tenho feito isso. Então eu gosto sempre desse texto do São Tomás de Aquino. Tá? É um texto interessante. Eu vou dar uma lida rápida para vocês, porque eu acho que é um texto que pode explicar por que eu gosto de compartilhar aquilo que eu entendo como interessante, aquilo que eu entendo como útil para as pessoas do mercado. Muitas pessoas perguntam, pô, Gustavo, por que tu perde tempo ensinando as pessoas? Por que tu faz isso? Tá, é porque tu não ganha dinheiro no mercado, é isso? Não. Graças a Deus, eu ganho bastante dinheiro no mercado. Mas eu gosto de ensinar as pessoas porque eu acredito exatamente no que diz esse texto. O que eu acredito? Somos de vidro. Também de pedra, água e areia.
viajantes do tempo, o remetente e o destinatário. Tudo que jogamos contra o vento vem ao nosso encontro. Somos o próprio reflexo que vemos no espelho e além dele. Somos a vida e a morte, o tudo e também o nada. Também o nada. Somos idealizadores, sonhadores, propagadores, feitos de inocência no mundo de regras. Maldosos ou bondosos, no tempo exato. Ora oferecemos riscos, ora somos a mais perfeita das ternuras. O ponto de encontro está em cada um de nós. Encontrar-se é o desafio. Entender-se sagrado é o caminho. Enxergar além de é o que falta. Permitir-se acolher o irmão e entender que ele é tão frágil e tão forte como nós é a meta. Que ninguém é melhor do que ninguém. No final das contas, somos pó. Nem sempre intactos, nem sempre puros. O importante é buscar, olhar para dentro de si e observar que o mundo é bênção. Que somos filhos da graça. Temos a divindade dentro de nós. Sejamos gratos às pessoas que nos proporcionam felicidade. São elas os adoráveis jardineiros que nos fazem florir a alma. São Tomás de Aquino. Esse texto para mim é fantástico e ele é, digamos assim, a essência da nossa vida. Nós somos professores e alunos. Vocês me ensinam muito mais do que eu ensino vocês. Gente, se vocês curtiram, compartilhem com os amigos de vocês. E semana que vem eu vou ter uma conversa bem legal com a Priscila, que é a chefe da área de previdência da Liberta. Nós vamos conversar sobre um tema que está em voga, reforma da Previdência. Ontem nós falamos em um dos nossos episódios sobre a atividade de comprar ativos todos os meses. Vamos falar um pouquinho sobre isso semana que vem. Aguardo todos vocês e vamos poder esclarecer todas as dúvidas. Um abraço, até mais. Tudo de bom. Paz, saúde e prosperidade para vocês.